Salve, salve família na paz, tamo junto, sou o Por esse canal no Corre e o vídeo de hoje é sobre essa carência na quarentena. Se você mais desses 100 dias de isolamento social sentiu isso, algum tipo de carência, solidão, já chega fuzilando no like aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos falar um pouco mais sobre esse sentimento que foi muito aflorado agora, principalmente nesse momento após o Dia dos Namorados. Se você é que nem eu, do time dos solteiros, ou até mesmo algumas pessoas aí que estão se relacionando, namorando, mas mesmo assim estão tendo um pouco de carência, o vídeo de hoje é para falar o porquê sentimos esse sentimento tão aflorado, porque realmente nesse isolamento social isso seja uma das coisas que mais está atrapalhando a gente, ou que a gente tá vendo sim que é um fator necessário na nossa vida, ou que realmente nesse momento precisamos voltar a se relacionar. Queria trazer um pouco mais de ciência, alguns estudos, não sei se você conhece a pirâmide de Maslow, onde mostra, vou colocar aqui, onde mostra quais são as necessidades básicas do ser humano, e a gente tem como necessidade de prioridade, necessidade fisiológica, se alimentar, dormir, e temos também o sexo como uma necessidade fisiológica do ser humano, quase como se a gente não se sentisse vivo se a gente não tivesse fazendo sexo. Eu acho que não fazendo somente o sexo, mas se relacionando, tendo uma troca. Tem vários outros estudos que dizem que o sexo e o relacionamento é um dos principais propulsores, um dos principais que afloram a nossa criatividade e vários outros pontos do nosso eu próprio e de como a gente pode se relacionar com as outras pessoas. Afinal, vivemos numa comunidade e se relacionar é um dos momentos muito necessário para que a gente possa aceitar os defeitos dos outros, e se relacionando a gente vê o que a gente pode mudar para ser melhor. Eu acho que essa nossa curva de evolução, exatamente ter essa troca com outras pessoas, é mais do que necessário. E vendo exatamente na pirâmide de Maslow o quanto o sexo e essa troca é necessário, a gente começa a entender porque depois de 100 dias de isolamento social, a gente começa a ter esse nível um pouco mais aflorado. Já que 100 dias vivendo com você mesmo, se você está seguindo o isolamento social de um nível, num critério extremamente alto, assim como eu pelo menos me propus, vendo várias outras pessoas saírem ou não, sem julgamento, até mesmo isso é uma das coisas que eu quero falar nesse vídeo, mas chega uma hora que em 100 dias, vivendo na nossa própria companhia, chega uma hora que não vou dizer que cansa, mas queremos mais, né? Queremos, acho que estamos sim já começando a entender, nós estamos nos sentindo cada vez mais completo, e por estar tão completo a gente quer dar um pouquinho a mais para outras pessoas que precisam. Brincadeiras à parte, eu acho que um assunto que nem eu levantei agora, do isolamento social, é uma das coisas que mais me bate nesse assunto, né? Eu, pelo menos pela falta de querer procurar, ou porque eu me propus exatamente nesse isolamento social bloquear a visita de várias outras pessoas e bloquear muito essa troca com várias pessoas que eu tinha para entender o que é realmente necessário, de extrema importância na minha vida. Porque na teoria o isolamento social, pelo que eu entendi no órgão mundial da saúde, que não pode aglomerações, e isso são mais de 5 pessoas, na teoria você poderia visitar algum amigo ou até mesmo visitar a sua crush. Fazer essa visita a 1x1, na teoria eu acho que pelo órgão mundial de saúde não teria problema nenhum. Mas todas as pessoas colocaram exatamente esse bloqueio, e eu acho que sim, é necessário, tendo em vista se você vive com algumas pessoas da zona de risco, é importantíssimo você ter um pouco mais de cuidado, né? Mas como a gente não sabe exatamente o futuro e como muito das informações a gente não tem uma total certeza dos dados ou de como que vai ser os próximos passos, eu acho que a gente vai começar agora a entender um pouco melhor o que é o isolamento social e até que ponto a gente precisa sim bloquear a nossa visita com todos os outros tipos de pessoa. Vindo agora esses testes e como que a gente vai realmente se preparar para essa nova sociedade que a gente vai ter, porque realmente eu acho que a extinção dessa pandemia, a extinção dessa doença ou do vírus vai demorar alguns anos, talvez, para que a gente possa voltar a ter uma vida como a gente tinha antes, sabendo que talvez a gente nunca volte como era. E que bom, porque isso era realmente uma das coisas que, pelo menos para mim, nesse período de isolamento social, eu me propus realmente a entender um pouco mais o que era de suma importância.
Como vocês viram aqui no canal, nessa jornada que a gente tem aí, eu tirei meu cabelo, tirei algumas pessoas da minha vida, troquei algumas pessoas do trabalho, troquei algumas amizades e mudei muito dos meus hábitos, né? Realmente, cada vez mais estou me propondo o amor próprio. Mas isso é uma das coisas que realmente via em muito das pessoas. E eu realmente, antes disso, tinha uma questão que precisava ser trabalhado. O que era o amor próprio? E na teoria, o que é uma carência? O que é a nossa troca que a gente estava tendo com as outras pessoas? O amor próprio é sim necessário, e acho que a maioria dos solteiros levantou essa bandeira para se autossatisfazer no dia dos namorados. O amor próprio é necessário, a gente realmente vê o que a gente está fazendo bem na nossa vida. Será que a gente está fazendo as escolhas certas? Será que a gente, antes de amar o próximo, a gente não está amando a si mesmo como maior coisa necessária da nossa vida? Então esse é um dos assuntos que realmente a gente pode começar a trabalhar aqui no canal, que é exatamente o amor, né? Tanto alguns pequenos cuidados, eu que levanto muito nessa questão de hábitos, vícios e atitudes, vai sim correlacionar ao próprio amor. Atividade física, alimentação, é como que você está cuidando do seu próprio corpo. Isso sim é uma maneira de amar, mas aquele amor, realmente, como que você está tratando o próximo, como que você está se relacionando, sexo, carinho, abstinência, são vários assuntos que acho que talvez a gente possa trazer um pouco mais aqui no canal e até mesmo várias pessoas, vários moleques começaram a falar para eu fazer o desafio da masturbação, de ficar uma semana sem se masturbar. Isso é uma das coisas que mais se levanta aqui no canal no YouTube. E logo depois que eu fiz o do jejum, muita gente veio me fuzilar com relação a esse assunto. E eu acho que tabus precisam ser tirados, assim como eu levanto o tabu com relação à droga, acho que a própria masturbação e o amor tem que ser falado, né? Isso eu falo porque eu pelo menos converso com o Lucas muito aqui em casa, de quando a gente era criança, moleque, de que quando a gente começa a se aventurar exatamente nessa vida, né, de conhecer o corpo e até mesmo se relacionar, a gente não tem uma relação tão segura com os nossos pais ou com uma pessoa que seja mais entendida. E a gente vai conversar com os nossos amigos de 12, 13 anos e o que eles sabem também sobre esse mundo. Então, esse tabu também precisa ser levantado nessa questão, né? De como a gente pode conversar com umas pessoas que estejam um pouco mais entendidas na área e que possa explicar um pouco mais essas questões fisiológicas que até mesmo a própria pirâmide de Maslow traz. Então, eu acho que esse vídeo traz um pouco o explicando porque a gente se sentiu tão carente, se sente tão carente, porque realmente sexo é uma necessidade que a gente tem que trazer à tona na nossa vida. Mais do que o sexo é como a gente pode se relacionar de uma maneira saudável, amorosa e que não comprometa e que não machuque o próximo. E eu espero que realmente a gente possa abrir uma porta nova aqui no canal para falar sobre esses assuntos. Já deixa aqui nos comentários realmente se você quer saber um pouco mais sobre minha vida amorosa, perguntas sobre relacionamento, que daí a gente também pode trazer à tona dúvidas que vocês têm sobre esse assunto. E mais uma vez a gente traz como o Dia dos Namorados passou, 365 dias do ano, é para os que estão namorando, o resto é para os que estão solteiros. Então, vamos celebrar o nosso dia de hoje, mesmo no isolamento social. Tamo junto, família, é nóis, eu sou o Poldo. Mais que nunca estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos conectados, neste momento de uma forma virtual, mas começando a entender o que é isolamento social e quem sabe aí, né? Os próximos passos a gente não pode sair um pouco dessa caverna.